Em uma floresta num canyon, algo está despertando. Sim, o protagonista renasceu como uma árvore. Ele desperta sem saber o que realmente está acontecendo e, achando que fosse um sonho, tentou dormir. Logo após isso, ele se dá conta de que é uma árvore mesmo. Abalado, ele começou a olhar à sua volta e verificou em si mesmo que tinha 50 galhos, mas podia mexer somente um deles. Logo depois avista um avião, assim confirmando que estava no século atual da sua vida passada. Quando ele olha ao redor, vê duas abelhas e, com seu galho, elimina as duas com um golpe, ganhando pontos de evolução como um sistema de jogo. Assim, ele descobre que evoluía passivamente com luz solar e matando criaturas. Tendo em mente que estava num lugar perigoso, evoluir era crucial para não ser morto. Ele evolui mais 2 galhos, tendo assim 3 galhos utilizáveis para atacar. Logo se passa metade de um mês e nosso protagonista evolui todos os 50 galhos e se sente muito forte, atacando uma rocha que estava longe e destruindo-a. Assim já pensa numa tática para eliminar inimigos ao redor. Com suas raízes, ele absorvia a energia da terra e pensava somente em continuar crescendo e evoluindo para um dia virar algo como uma árvore colossal tão grande e suprema. E cada vez mais, o protagonista ia se adaptando à sua nova vida. Já estava pensando em virar um deus na sua mente. Enquanto pensava nisso, ele resolve quebrar um galho de outra árvore que bloqueava o sol. E quando fez isso, caiu um ninho com filhotes de falcão. Mas como esse mundo não era normal, todos os animais eram praticamente monstros que podiam evoluir. Sendo assim, o protagonista resolve domesticar os filhotes e usar eles futuramente de algum jeito. Os perigos estão próximos, vários monstros estão nessa floresta destruindo, se alimentando e matando para evoluir. Enquanto isso, o protagonista já estava evoluindo agora suas raízes, 9 no total a serem evoluídas. Na primeira raiz que ele fortalece, sente uma dor terrível, assim criando uma bagunça, mas no final, tudo corre bem, e sua raiz, agora evoluída, pode atacar inimigos. De repente, um barulho no mato. O protagonista se prepara para atacar e encontra uma raposa ferida. Ele inspeciona e vê que sua ferida está preta com veneno e ele recebe uma mensagem do sistema que sua seiva do galho poderia desintoxicar e parar o sangramento da raposa. Assim, para usá-la como comida para seus falcões filhotes, ele usa sua seiva na raposa e a recupera. Então, ele prepara um ataque para neutralizá-la, mas algo acontece. A raposa, grata por ser salva, demonstrava afeição por ele. O protagonista então resolve ficar com a raposa e ela evolui, ficando maior e mais forte e seu pelo como fogo. Ele, analisando o status da raposa, descobre que existem níveis e ranks de todas as criaturas. Sua raposa era nível iniciante, fase 4, e ele nível iniciante, fase 9 até agora. Após isso, o protagonista já se prepara para evoluir cada vez mais até virar um deus nesse mundo. Logo, mais um barulho na mata e o protagonista, já espiado, vê 2 garotas, então se esconde na casca da árvore. Então as garotas chegam perto da árvore e falam que vieram ver o pai delas. Então o protagonista viu que o pai delas na verdade foi enterrado no lugar que ele foi plantado. Elas ficam ali um pouco e depois disso vão tomar banho num lago ali perto. O protagonista, muito esperto, já fica espiando, mas tem sua visão bloqueada, assim o deixando desesperado. Mas passa um tempo e as garotas vão embora, mas falam em direção à árvore que vão voltar, deixando o protagonista sem jeito. Passando mais uma semana, os falcões que nosso protagonista criou atacam uma águia dourada junto à raposa, assim ajudando o protagonista a finalizar a águia que o atormentava, porque, como ele é um monstro, a partir de agora emite uma aura que atrai outros monstros que, assim como ele, querem evoluir. Logo após a vitória, ambos falcões e raposa são recompensados com seiva dos galhos. Assim, no mesmo instante, um estrondo em direção ao protagonista e sua raiz mais forte foi destruída pelo ataque de uma cobra gigante e teve 26 galhos roubados pela cobra, que está no mesmo nível que ele. Então ele fortalece suas raízes e ataca a cobra, prendendo-a com as raízes. Ele prepara um ataque final e tenta perfurar ela, mas não fura seu corpo, mas a deixa mal. O protagonista, para demonstrar que não tinha medo, libera a intenção assassina, assim fazendo a cobra recuar. Mas ele quase foi de Vasco nessa, ele reclama por ser fraco ainda e não poder evoluir. Se evoluir muito rápido com os pontos que tinha,
teria seu núcleo despedaçado, mas recebe uma mensagem do sistema que sua evolução está disponível. Ele evolui, assim atingindo o rank um nível, restaurando seus galhos que foram arrancados pela cobra. E não somente ele, mas a raposa e os falcões evoluíram juntos, significando que a cada evolução do protagonista também evoluem seus companheiros. Logo após isso, ele sente ter vantagem sobre a cobra e manda os falcões irem localizar a cobra, mas gritos emergem da floresta. As garotas vêm correndo em direção à árvore e uma horda de monstros atrás, não delas, mas sim do protagonista, pela sua evolução ter liberado uma luz intensa que deixou os monstros loucos, para poder obter poder. Logo, o protagonista viu aquilo como uma oportunidade. A raposa eliminou alguns inimigos, assim assustando as garotas que quase infartam ao ver a raposa, mas elas viram os falcões também ajudando e entenderam que não eram inimigos. Então o protagonista chega falando que vai matar todos os monstros e manda atacarem. Então ele manda a maioria das criaturas para a terra do pé junto e os mais resistentes ele resolve deixar vivos e doutriná-los. E as garotas estavam desmaiadas. Ele pensa em o que fazer com elas porque agora elas sabem sobre ele e podem contar para as pessoas. Então não poderia correr o risco, mas também não queria matar elas. Então teve uma ideia. Quando elas acordam, ele escreve no chão que era o pai delas que havia virado salgueiro. Elas, na dúvida, perguntam a ele qual é o nome delas e qual o maior segredo delas. E com o sistema, o protagonista conseguiu ver as informações, assim o ajudando. O segredo era que uma delas gostava de um menino de um vilarejo vizinho. A menina, após isso, não duvidava mais e fala que somente falou para seu pai isso. Então, o protagonista entrega a elas 2 presilhas que ele fez, mas não sabe o porquê, porque só sentiu a vontade. Mas não podia esquecer que era fato que o pai delas foi enterrado abaixo dele, que talvez suas raízes possam ter absorvido a essência do pai delas, por isso o sentimento familiar por elas. Após isso, eles conversaram e elas explicam como está o mundo. Após 2 meses, e tudo havia mudado, o ar do mundo estava com uma estrutura desconhecida, fazendo humanos e criaturas evoluir, e fora denominado energia espiritual no leste e magia no oeste, esse fenômeno. Enquanto falando, uma das garotas vai alimentar os lobos que estavam irados até ver a raposa. Além dos lobos, uma garça, um macaco, uma vaca e um texugo estavam juntos, para serem adestrados pelo protagonista até então. Após verificar seus status, o protagonista ganha 2 habilidades. Uma chamada Barreira de Neblina Densa, que funciona como alucinógeno e como uma técnica de camuflagem para ele, e outra habilidade de regeneração que pode ser upada. Então logo lança sua neblina que cobre parte da floresta, assim ocultando ele dos outros monstros. Então, logo após isso, ele pede para as garotas não falarem dele no vilarejo delas e pede para a raposa levá-las em segurança de volta, enquanto o protagonista ficava upando suas raízes até o talo para poder evoluir. Assim, a noite passa, logo pela manhã as garotas voltam e o protagonista já está sentando o sarrafo nos lobos que recebem cuidados das garotas. E o protagonista vê que os lobos podem ser doutrinados do jeito certo, enquanto o texugo estava muito louco. Foi preso novamente, mas se acalma com Bife e todos ficam cada vez mais familiares, enquanto na espreita um terrível inimigo. Dia após dia, as garotas iam à montanha visitar o protagonista, acompanhadas pela raposa que as buscava sempre, mas dessa vez, algo acontece inesperadamente. Elas acabam sendo emboscadas pela serpente gigante. Enquanto isso, o protagonista esperava as meninas, mas nada delas ainda. Então manda os falcões irem atrás para ver o que aconteceu, mas segundos depois a raposa aparece toda ferida. O protagonista, sem pensar, já tenta curá-la e momentos depois avista a cobra gigante, infelizmente devorando uma das meninas. Como reflexo, ele tenta impedir e consegue recuperar o corpo da menina. A cobra, ferida, não vê outra solução e foge, não podendo encarar o protagonista ainda. O protagonista, agora diante da menina ferida, sente uma aflição e tenta curá-la com todo o seu esforço usando sua seiva, mas nenhum sinal de ela melhorar. Já a outra menina foi achada pelas pessoas do vilarejo e recebia cuidados médicos, mas ela havia sido envenenada e tinha poucas chances de sobrevivência. O avô das meninas ficou angustiado por também não achar sua outra neta. Voltando à floresta, o protagonista, enfurecido, se prepara para eliminar a cobra de uma vez por todas. Agora, eles irão atacar com tudo. Ao começar o confronto, todos os animais que estavam com o protagonista atacam a cobra, tentando ao máximo enfraquecê-la. Ela recebe ataques ferozes de todos os animais,
mas ainda assim aguenta o dano. Mesmo assim, ela leva dano dos falcões, que se unem em um ataque massivo e conseguem deixá-la debilitada. A cobra então leva um dano que acaba a ferrando e muitos animais acabam severamente machucados. Mas mesmo assim, a cobra ainda estava pronta para lutar. Assim, ficando somente ela e a raposa, a cobra tenta finalizar a raposa com um golpe e é barrada pela raiz do protagonista. No ataque, ele emaranha a cobra com suas raízes e traz ela para o abate, começando com golpes na cabeça. A cobra, mesmo resistindo, tenta se enrolar em volta do protagonista. Mesmo assim, o protagonista perfura a cobra com sua raiz bem na sua ferida e acaba obliterando a cobra até não sobrar mais nada, com sua fúria por ela ter matado as meninas. Logo após ele esfarelar a cobra, recebe uma mensagem do sistema que adquiriu pontos de evolução. Mesmo após isso, ele continua batendo na cobra, pedindo para ela levantar, e os animais à volta ficam somente olhando seu acesso de fúria. No final, ele chora e grita, sem saber por que estava assim. Só tinha esse sentimento. O mesmo com os animais. Então, mais tarde, ele pede à raposa para levar o corpo da menina até o vilarejo para as pessoas cuidarem do corpo dela. Com sua vingança concluída, o protagonista agradece a ajuda dos animais e oferece a eles, como recompensa, a seiva dos seus galhos, que foi capaz de fazê-los evoluir no mesmo instante, fazendo a aparência deles mudar com a evolução. Todos os animais abaixam a cabeça em sinal de respeito, como servos do protagonista, e ele promete protegê-los e deixá-los mais fortes. Agora, com sua equipe formada, eles e seus animais podiam se proteger dos perigos unidos. Mas enquanto ele dava uma bronca no texugo, algo surge de cima dele, uma esfera dourada, e dentro dela, a menina que havia sido morta pela cobra, que rapidamente vem em sua direção, mas não para feri-lo, e sim para ficar perto do protagonista. Agora, aquela é a alma da menina que foi morta, e o protagonista irá cuidar dela a partir de agora. Ela perde suas memórias e o protagonista fala o nome dela e que ela é uma pessoa muito importante para ele e que não irá perdê-la de novo. O texugo não podia ver a alma da garota igual ao protagonista e achou que ele estava falando com ele. Então a garota sente algo e vê que está ligada ao corpo de sua irmã, que ainda vivia, mas estava em coma pelo veneno da cobra, e mostra ao protagonista tudo o que acontecia. O protagonista então pensa em um jeito de fazer a alma dela usar o corpo de sua irmã, assim retornando à vida dela. Enquanto isso, alguns homens se preparam para invadir a montanha do protagonista. Galera, o vídeo tá chegando ao final, mas no próximo vídeo tem muito mais... Tentei não resumir os capítulos para entregar o máximo de detalhes. Se curtiu, deixa like para me ajudar e se inscreve. Deu muito trabalho para fazer o vídeo. Então, é isso pessoal, até a próxima.